Olá, turma, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos. Vamos iniciar aqui com o livro de reforço, tá? Então, vocês vão praticar no livro de reforço o conteúdo que a gente já viu, tá? Então, vocês vão realizar as atividades envolvendo a terça parte, conjuntos, o raciocínio lógico e o sistema monetário que a gente já viu, tá? Vamos lembrar aqui agora, turma, o conceito de terça parte, tá? Então, quando eu preciso saber a terça parte de uma quantidade, basta nós dividirmos por 3, ok? Então, veja aí uma barra de chocolate com 12 pedacinhos, tá? Ela foi dividida aí, tá? Então, nós temos a terça parte, tá? Como é que a gente vai realizar esse cálculo? Então, nós temos 12 dividido por 3. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4, tá? Então, 4 é a terça parte de 12, que é a barra de chocolate, ok? Aqui nós temos o seguinte, como o Neymar descobriu a terça parte de 15 bolas? Nós já sabemos que a terça parte, né, quando a gente quer saber de uma quantidade, a gente divide, né, por 3, não é isso? Se ele tem 15 bolinhas, então o cálculo fica 15 dividido para 3, que é igual a 5. Da mesma forma, foi realizado aí na imagem, tá? Foi dividido as 15 bolinhas, né, em 3 grupos, cada uma com 5, ok? Vocês também vão realizar a atividade envolvendo os conjuntos, tá? E o que são esses conjuntos? Eles são designados ou identificados por letras maiúsculas, tá? Que foi o que a gente viu na orientação na semana passada. E os seus elementos são representados entre chaves, né? Separados por vírgula. Não foi isso que a gente viu? E um exemplo que eu coloquei aqui é o conjunto das vogais do alfabeto. Então, veja aí, ó. A maiúscula é igual abre chave, A, E, I, O, U, fecha chave, ok? Então, vai ficar dessa forma esse conjunto. E o conjunto dos números ímpares? Vejam aí, B maiúsculo é igual a abre chave, 1, 3, 5, 7, 9, e os reticência, né, fecha chave, tá? Então, você observe o conjunto das vogais do alfabeto e o conjunto dos números ímpares, tá? Então, eles são designados ou identificados por letras maiúsculas, como vocês bem vê, tá? E seus elementos, tá? Que são representados entre as chaves, como vocês estão vendo visualmente, separado por vírgulas, tá? Então, turma, lá na página 168, tá? Onde vocês vão ver os conjuntos, resolver as atividades, vocês vão observar alguns conjuntos, tá? E escrever o que está representando cada um, tá? Então, a letra A, letra B, letra C, D, E e F, vocês vão observar quais os elementos que estão nesses conjuntos. Se são carro, se é um conjunto de carros, se é conjunto de flores, de letras, de vogais, de números, de brinquedos, de bolas. Então, vocês vão observar os elementos, tá? Que estão dentro dos conjuntos, tá? E colocar o nome, né? Escrever o nome, né? De cada conjunto desse, ok? Na segunda questão, turma, também da página 168, vocês vão observar os elementos do conjunto, tá? Então, tem um conjunto A, onde vocês vão observar os elementos e vão responder com esses símbolos que vocês estão visualizando agora, se pertence ou não pertence, tá? Então, vocês vão ter a letra A, B, C, D, E, F, G, H, e vocês vão observar se esses elementos, eles pertencem ou não pertencem a esse conjunto, tá? Na terceira, turma, vocês vão representar por meio de conjuntos o que se pede, tá? Então, vocês vão formar o conjunto dos números ímpares, o conjunto das frutas, o conjunto de nomes de meninas e o conjunto de animais, tá? Na quarta questão da página 169, vocês vão observar um conjunto, tá, de objetos e vocês vão apontar, tá, qual o elemento que não faz parte desse conjunto, ok? Então, na quarta questão, vocês vão observar o conjunto de objetos e vão escrever o nome do elemento que não faz parte do conjunto, ok? Na quinta questão, turma, vocês vão colocar no conjunto
tá? O nome das pessoas que fazem parte da sua família, tá? Então, vocês vão formar um conjunto, tá? Com o nome das pessoas da família de vocês. Na sexta turma, vocês vão fazer a correspondência entre os conjuntos, tá? Então, vocês vão visualizar alguns conjuntos, tá? E vão fazer a relação correspondente, tá? Eu coloquei com a imagem também, né, de dois conjuntos que fazem a relação entre os números, tá? Então, da mesma forma, vocês vão fazer essa correspondência também na sexta questão da página 169, tá? Na página 170, turma, nós temos as atividades relacionadas ao raciocínio lógico-matemático, tá? Então, na primeira questão, diz o seguinte: complete a sequência lógica matemática. Vocês vão observar a sequência A, B, C e D, tá? Observar essas formas geométricas que tem sequência e dar continuidade, ok? Na segunda, turma, vocês vão observar quantos quadrados foram retirados da imagem, tá? Então, vocês vão observar o inteiro, tá? E responder quantos quadrados foram retirados dessa imagem, tá? Na terceira, vocês vão completar os espaços com a soma das parcelas que o resultado, tá? Seja 15. Vocês vão usar o número 1 até o 9, tá? Então, o resultado dando 15, vocês vão respondendo, né? Dando continuidade, tá? A essa imagem, tá? Na quarta turma, vocês vão analisar a sequência dos números, tá? Então, tem uma sequência de números, tá? E vocês vão completar com os que estão faltando, tá? Então, observem primeiramente os números, tá? Da sequência. Então, em seguida, vocês vão colocar os números que estão faltando, tá? Se eu tenho um número 2 aí e já passei para o número 4, qual é o número da sequência? Tá? Então, vocês vão colocar o que está faltando. Na quinta, turma, tem o seguinte: vocês vão usar 12 palitos de dente, tá? Quem não tiver pode utilizar, né, os palitinhos que você tiver disponível, tá? Pode ser qualquer tipo de palito. Vocês vão formar a figura do desenho abaixo, tá? Então, tem uma imagem abaixo que vocês vão formar com esses palitos. Na sequência, vocês vão retirar 4 palitos, de modo que o restante, né, forme apenas 2 quadrados, tá? Então, vocês vão pensar aí, tá? Como é que vocês vão realizar essa atividade, tá? Retirando 4 palitos, mas que fiquem formando 2 quadrados, ok? Na página 171, turma, do livro de reforço, tem as atividades relacionadas ao sistema monetário brasileiro. Nós já vimos esse conteúdo, fizemos um breve histórico, né? Onde o Brasil ele já passou por 9 sistemas, né? O nosso atual é o real, tá? Então, as cédulas que nós temos atualmente aí de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. E a mais nova cédula, né, que temos atualmente é a de R$200, né, com o nosso lobo-guará. Então, aqui a gente está só recordando, tá, o nosso sistema, né, que é o real, algumas cédulas aí, tá? Nós vamos ver algumas moedas também, que faz parte do nosso sistema. Aqui, turma, nós temos as nossas moedas, tá? De R$1, 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos e 5 centavos, tá? Existe a moeda de 1 centavo, mas ela não tem grande circulação no Brasil, tá? Segundo algumas pesquisas, dizem até que é um certo prejuízo, né, para o país, para o sistema, nessa questão da não circulação dessa moeda. Mas aqui nós temos, né, visualmente aí, as nossas moedas que circulam mais, tá? No Brasil. Então, o nosso sistema monetário brasileiro, mais uma vez lembrando, atualmente é o real, tá? Então, na página 171, vocês vão ler cada uma das questões, tá? Que estão bem simples e bem fáceis para vocês realizarem. Leiam atentamente cada uma delas, tá? Para que vocês possam responder, ok? Turma, peguem um livro de tabuada, abram na página 44,
Vocês vão encontrar uma imagem, vocês vão observar esta imagem, tá? Na imagem, ela tem uma oferta de um videogame, onde vocês vão responder algumas perguntas de acordo com essa oferta, tá? Então, na plaquinha da oferta diz o seguinte: fichas a R$1. A cada 10 fichas de jogo, você recebe mais uma ficha de graça, tá? Então, logo abaixo tem algumas perguntas, tá? A letra A diz o seguinte: quanto custa cada ficha? Então, na própria imagem, né, ela dá essa resposta. Se você comprar 20 fichas, quantas fichas você receberá, tá? Então, de acordo com a informação que está na oferta, vocês vão conseguir saber quantas fichas vocês vão receber se comprar 20, ok? Na letra C, você acha que essa oferta é vantajosa, tá? Você acha que tem vantagem essa oferta que está sendo dada aqui no videogame? Então, na sequência, vocês vão justificar se sim ou não, ok? Se você fosse escolher, quantas fichas compraria, tá? No caso, né? Se você fosse brincar nesse jogo aqui, né? Quantas fichas você escolheria, tá? Então, vocês também vão justificar também a resposta de vocês aqui na letra D, ok? Então, a atividade tá bem simples, nessa página 44, é só vocês observarem aí as informações da oferta, né, na imagem. Aqui na página 45, turma, tem o seguinte, tá? Vocês vão observar a capacidade das garrafas. Na sequência, vocês vão dividir igualmente o conteúdo entre 4 pessoas. Depois, vocês vão responder as perguntas proposta desse livro, tá? Vocês vão escrever no espaço a quantidade de suco que cada uma das 4 pessoas receberam, tá? Então, a primeira garrafa aí, vocês estão visualizando que tem 200 ml, a segunda 600 ml, a terceira com 1000 ml e a segunda garrafa com 2000 ml, tá? Então, a letra A diz o seguinte: cada garrafa foi dividida em 4 partes iguais. Cada parte de todas as garrafas tem a mesma quantidade? Visualmente aqui, visualizando, vocês acham que as 4 garrafas têm a mesma quantidade? Então, vocês vão responder. Na letra B, qual a situação em que as pessoas beberam mais? Por quê? Letra C, qual a situação em que as pessoas beberam menos? Vocês também vão dizer o porquê, né? Justificar. O que você acha que teria de ser feito para que todas as pessoas recebessem a mesma quantidade em todas as situações, tá? Então, vocês também vão dar uma justificativa aqui, né? Em como todas as pessoas receberiam a mesma quantidade, tá? Então, vocês vão colocar aqui a opinião de vocês, ok? Turma, peguei um livro de oficina de negócios, tá? Abram na página 58. Vocês vão encontrar 3 técnicas de como fazer tinta: a de gelo, a de gelatina e a de farinha, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos fazer essas técnicas em sala de aula, tá? Mas infelizmente, como estamos em uma pandemia, né? Não vai ser possível a gente fazer, né, em grupo, né? Essas técnicas, né, fazer o uso dessas técnicas e ver, né, visualmente como isso funciona, tá? Mas vocês podem realizar em casa, tá? Vocês vejam aí que a tinta de gelo, né, tem o material necessário e o modo de preparo. A tinta de gelatina também tem o material necessário e o modo de preparo. E a tinta de farinha também tem o material necessário e o modo de preparo, de como preparar essa tinta, tá? De como fazer ela, certo? Vocês vão ter 4 perguntinhas, tá? Vocês podem somente fazer a leitura, se vocês não quiserem realizar, tá? Essa técnica. Mas se nós estivéssemos em sala de aula, nós íamos fazer um grupo, né? E realizar, né, essa experiência em sala de aula. Mas como eu disse antes, infelizmente não é possível fazer. Mas vocês podem fazer a leitura, e se quiserem realizar a técnica também podem, tá?
Então, vocês vão responder a primeira, segunda, terceira e a quarta questão, tá? A primeira diz o seguinte: as técnicas de fazer tinta que você conheceu serve para ensinar a fazer tinta? Por exemplo, só a leitura que vocês estão fazendo aqui já ajuda a ensinar a fazer a tinta? Divirta-se quando fizer uma leitura. É a resposta correta? Informar sobre um acontecimento a alguém. Então, as técnicas de fazer tinta que você conheceu serve para ensinar a fazer tinta, divertir-se quando fizer uma leitura ou informar sobre um acontecimento a alguém. Então, só fazendo a leitura aqui, você já obtém a resposta correta, tá? Na segunda diz o seguinte: você já fez alguma dessas técnicas de fazer tinta em sua casa? Vocês já tinham realizado uma dessas técnicas antes? Já conheceu alguma delas? Se sim, vocês vão dizer qual é, tá? A terceira, turma, do que você mais gostou quando preparou sua própria tinta? Se vocês realizarem ou a tinta de gelo, ou a tinta de gelatina ou a tinta de farinha, vocês vão comentar o que foi que vocês mais gostaram em fazer essa preparação, tá? Na quarta, vocês vão pintar o principal objeto que utilizamos para pintar uma tela, tá? Então, tem 4 objetos, vocês vão pintar, tá? Aquele que é utilizado para pintar uma tela. Lembrando que as telas, né, são os quadros, né, em que são pintados, ok?